Fala pessoal, você está na TV GMG para mais uma edição do nosso programa Direto da Gazeta. Hoje nós temos o prazer de receber aqui ela que é empresária, executiva, Ana Paula Leal Graziano e simplesmente sócia de Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil. Quando a gente cortar para ela, já vai ver o livro aqui também dele do lado e vocês vão entender já já todo esse trabalho grandiosíssimo de Ana Paula Leal. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Sinta-se em casa. Obrigada, Matheus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá. A gente falou de negócios, empresária, executiva. Como começou essa carreira, né? Você já estava contando aqui, já antes de ter o título, já exercia a função sem saber que era empreendedora, que era uma executiva. Eu acho que sempre foi minha característica. Na verdade, eu sou formada em comunicação social. Sim. Mesmo tendo sido uma menina muito tímida desde sempre, eu ousei já no primeiro momento fazer uma faculdade de comunicação. E ali já comecei a trabalhar, queria trabalhar com eventos. Então, na cadeira da comunicação, você podia escolher em determinado momento o PP, o RP, o jornalismo. Sim. Eu fui para RP, até por influência de um professor naquela época. E eu queria eventos. E eu comecei já desde cedo, no primeiro estágio, no quinto período de faculdade, numa área de eventos. Aí depois eu fui trabalhar numa agência, que essa agência me emprestou para uma empresa, que na época era Excalibur, que ia fazer a primeira feira de joias e relógios em 1992. Sim. Me emprestou como se eu entendesse de feira. Eu não entendi absolutamente nada, mas eu tinha muita força de vontade. E foi? Foi. Até hoje, é o maior evento na área de relógios que tem no Brasil. É o nosso, desde 1992. Olha só. E com menos de um ano e meio, depois acabei ficando nessa agência, não voltei para a anterior, acabei ficando com o Luiz Felipe, que é meu sócio até hoje. Sim. E a gente iniciou as feiras de joias e relógios e foi ficando apaixonada por essa área. Mas no ano seguinte a gente também ousou fazer a primeira feira de esportes, sem entender absolutamente também nada do mercado. Então, que a gente éramos dois muito curiosos, sim, com muita vontade de organizar e de fazer e de entender daqueles mercados que a gente se propunha a fazer aquilo, seja na área de joias e relógios ou esportes. E, naturalmente, acho que foi entrando esse lado empreendedor sem eu sentir. Eu acho que o segredo pode estar até aí na curiosidade, né? Acho que como você não conhecia. A vontade de fazer bem feito, você se colocar no lugar. Tanto que no primeira feira de joias e relógios, a empresa que me emprestou para ele falou: Ana, não vai dar dinheiro isso aqui, você volta. Eu falei: não, deixa eu acabar o evento com ele, né? Porque eu ia deixá-lo sozinho no meio do caminho. Pode. E você queria que aquilo dali desse certo. Então, acho que desse primeiro momento de você querer que a coisa dê certo, você se coloca no lugar do outro, sim, que era o dono da empresa. E a partir dali, um ano depois, já me deu sociedade na empresa e a coisa foi mudando. E hoje somos sócios. E ele fica muito voltado na área de joias e relógios e eu muito na área do esporte. Eu acabei ficando mais nesse setor. E nesse mundo fitness, né? Falando nisso, em indústria e o mercado fitness brasileiro, a gente tem percebido nos últimos anos esse crescimento, né? Como que você tem visto esse mercado no Brasil, Ana? É um mercado que hoje parece que todo mundo descobriu a palavra wellness. Fitness, saúde, qualidade de vida, longevidade, todo mundo só fala isso, acho que até devido à pandemia, mas é um evento. Na verdade, através dos nossos eventos, a gente trabalha esse setor já há muitos anos. Sim. Desde 2011, a gente começou a fazer, a gente ousou a fazer, dentro de um evento de fitness que a gente tinha, a gente começou a colocar suplementação em 2011, Expo Nutrition. Então, a Expo Nutrition foi um grande divisor de águas no setor, porque enquanto todo mundo virava o nariz para o fisiculturista, achava uma aberração, achava que vinculava muito a suplementação à bomba, a gente estava ousando a fazer numa época que as pessoas não olhavam com bons olhos. E a gente foi trabalhando esse setor, mostrando que as empresas que existiam no setor, o setor foi crescendo à medida que a gente começou a colocar essa área dentro de um evento já reconhecido, que era na área do fitness. E isso acho que foi fazendo com que o setor fosse crescendo. A gente começou em 2017, a gente ousou numa página de uma revista na área de farmácia, colocar a foto de Arnold Schwarzenegger lá, falando da importância que era o setor farmacêutico ter a gestão de categorias na área de suplemento. Então, acho que foi uma construção para hoje ter esse grande boom. Claro que a pandemia fez com que as pessoas também olhassem esse mercado de uma maneira totalmente diferente, né? Hoje as pessoas não se preocupassem apenas com ir para uma academia por causa do corpo. A saúde, bem-estar, bem-estar. O 50 mais passou
passou aí, hoje os médicos prescrevem atividade física como um dos tópicos mais importantes, seja de qualquer área. Então, a longevidade, né? A longevidade. Então, as pessoas hoje não se preocupam apenas com o corpo bonito, Sim. mas você está saudável, você poder ter um tempo de vida com qualidade mental e físico. Eu acho que tudo isso foi uma construção ao longo de muitos anos. E você vê esse mercado tendo uma projeção ainda mais quente, ainda mais turbinado, como você projeta? Sim. Hoje, por exemplo, o setor do fitness no Brasil, o Brasil hoje é o segundo maior mercado de número de academias do mundo. Sim. Só perde para os Estados Unidos. Porém, só 7% da população está dentro de uma academia. Sim. Então, tem muito a crescer. Mas a projeção é que isso é um mercado de Totalmente. 8, 9 bilhões, né, que hoje tem, mas é um mercado que ainda com muito poder de crescimento. Porque você hoje vê que as pessoas, não apenas a atividade física indoor, seja em academia, hoje dentro dos grandes condomínios, eles já crescem. Sim, com a academia ali dentro. Com a academia ali dentro. Hoje, principalmente na pandemia, se você observar, muitas vezes aqueles condomínios, os síndicos pegaram as suas salas de festa, que eram obsoletas ali, que não eram tão utilizadas, e transformaram em academia. Então, esse movimento crescente ainda vai ter tá num boom, mas ainda vai crescer muito mais. Muito mais. Vai. Hoje, na nossa edição da Direto da Gazeta, a gente recebe a empresária Ana Paula Leal Graziano, sócia de Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil. E para a gente entender isso agora melhor e entrar também nessa parte, como começou a sua relação, então, com o Arnold, que a gente está vendo aqui também o livro do lado, para a gente entender e depois a gente falar sobre o Arnold Sports. Então, o Arnold, ele já tinha, numa época que eu já fazia a Expo Nutrition junto com a Rio Sport Show, a gente sempre fala que às vezes as pessoas olham para a gente e acham que é sorte. Mas eu sempre acredito que a gente sempre tem que estar se preparando para os melhores momentos, que a gente não sabe qual vai ser. Então, de uma maneira ou de outra, dentro do fitness, a gente se tornou com a Rio Sport Show uma referência, com a Expo Nutrition, a grande referência do suplemento, e foi na mesma época que o Arnold queria sair de um evento que ele só fazia em Columbus, Ohio, desde 1989. Caramba. Ele falou, não, eu quero expandir, quero ter esse evento em cada continente. Então, o primeiro foi a Europa, que ele começou em 2010, e quando foi em 2012, ele começou a procurar um parceiro no Brasil, porque ele queria América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro. Achar um parceiro que fizesse exatamente essa trilha. E quando eles começaram a conversar com vários empresários, um cliente, um expositor nosso, que já era um parceiro, que era expositor nos Estados Unidos, falou, vocês estão procurando alguém no Brasil? É Ana Paula e Luiz Felipe, porque eles já fazem um trabalho assim no Brasil. E eles vieram para ver. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a comitiva americana chegou e foram num evento nosso, que já tinha esportes, nutrição, e tinha a parte do fitness junto, e a suplementação. Eles falaram, mas para que você precisa da gente? Olha o que você já tem. Eu falei, mas eu quero o Arnold, a gente não tem o Arnold. E aí, nessas conversas, vai e volta, vai ali, fui apresentada ao Arnold em 2012, e realmente eles optaram pela gente, pelo trabalho que a gente já desenvolvia há mais de 3 anos na área de suplementação aqui no Brasil. Então, acho que foi isso. E aí firmaram uma parceria, né, e tudo mais, aí você vira sócia na Arnold Sports. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o que é, né, isso. Tá. O evento original, se você vai no Arnold nos Estados Unidos, ele é um evento que tem mais de 40, 50 modalidades esportivas. Então, principalmente ligadas à força, mas tem de team leaders, jump rope, que é o pular corda, powerlift, e claro, o bodybuilding é o grande marco do evento, mas tem uma gama de empresas na área de nutrição esportiva e de vestuário. Quando ele veio com esse evento para o Brasil, claro que a gente tem que seguir a espinha dorsal. E a característica brasileira. A característica do evento, mas você tem que dar os seus toques. Ele permitia que, tanto que a gente começou com esporte que não existia nos Estados Unidos, a gente foi colocando no nosso desde o início. Então, foi um evento que começou no Rio de Janeiro. Os primeiros 4 anos, 2013, 14, 15 e 16, foram no Rio de Janeiro. Depois, o Rio de Janeiro, a gente começou a entender que o empresário, para ir para o Rio de Janeiro, a grande parte dos empresários estavam sediados em São Paulo, nesse eixo. Para eles irem para o Rio de Janeiro, era um gasto ainda maior em hospedagem, em alimentação, em traslado. Os próprios fornecedores dele eram a base em São Paulo.
E a gente percebia que se a gente não fizesse uma mudança rápida de local, talvez esse evento não crescesse da maneira que ele cresceu. Então, foi a primeira grande decisão que o Arnold nos ouviu e permitiu que a gente mudasse para São Paulo. Então, durante muitos anos, claro que o evento cresceu ainda mais em São Paulo, mas isso não bastou, porque acabou que com a pandemia, o evento, todos os eventos no mundo, você imagina, a primeira coisa que parou foi turismo e eventos. Sim. E foi a última a voltar. Mas a gente começou a fazer algumas mudanças que permitiram que o evento no Brasil ele tivesse uma longevidade, uma projeção além do fisiculturismo. Então, a gente começou a colocar congresso que não existia nos Estados Unidos aqui dentro. Começamos a colocar horário para business. Sim. Imagina, americano é caixinha registradora de dinheiro. Então, eu falo, como você vai permitir que entre lojistas sem pagar o evento? Eu falei, é uma característica do brasileiro. Olha o que eles investem nos estandes aqui. Eu preciso colocar CNPJs aqui dentro. Então, a gente fez horário para lojista, entrando lojista sem pagar. Hoje são 9.800 CNPJs únicos que entram no evento, apenas registrando e fazendo o registro. E, Ana, é um grande evento anual? Ou são vários eventos ao longo do ano? Não, Arnold Sports Festival existe um no ano, que é em abril. Sim. Ele marca esse setor da suplementação como o evento que dita como vai ser o resto do ano. Ou seja, o maior evento. É onde as marcas fazem lançamento de produto, testes de embalagem, onde eles fazem as grandes convenções de venda, eles fazem antes do Arnold, para exatamente... É como se fosse o Natal. Sim. A gente brinca que é o Natal deles em abril dentro do Arnold, que é o grande marco do evento. É onde, a partir dali, começa o ano para a indústria do suplemento no Brasil. E uma semana de eventos, Ana? Costuma ser Não, quanto 3 tempo? dias. 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Só que a gente tem uma característica de sexta e sábado. Tem horário de 10 a 1 hora da tarde, que não entra público. Entendi. Então, é um horário que são 22 mil pessoas, porque a gente são 9.800 CNPJs que entram cadastrados. Só que cada um pode trazer até 2 pessoas. Entendi. O gerente, o diretor. Então, entraram esse ano 22.600 pessoas nesses horários. Network, né? Para networking. Sim. Então, isso deu uma sobrevida ao evento, isso deu uma característica completamente que não é só o consumidor final, que entraram esse ano 105 mil pessoas no total. Mas ali tem atletas, os expositores, tem os congressistas, os palestrantes e os CNPJs. Então, o CNPJ é algo muito forte dentro do evento, que é relacionado a negócio. A gente tem mais de 30 modalidades esportivas, então entra o atleta, entra o coach. Então, é um evento que ele acabou, que era só no núcleo do suplementação. A gente fez a área do fitness ali. Hoje, a área do fitness, para o dono de academia, é uma área que mais cresce dentro do Arnold. Aí, a partir dali, fizemos uma área de health pet. Por quê? Hoje a família é uma família múltipla. Hoje o pet faz parte da família brasileira. Sim. E essa área eu não quero vender roupinha, ração, eu quero vender realmente suplementos para longevidade pet. Aí crescemos uma área de fisioterapia. Então a gente foi crescendo de uma maneira muito ordenada a parte health. Então tem a parte da nutrição esportiva, mas tem a parte de saudabilidade. São aquelas marcas que querem falar com o prescritor, com o médico, com o nutricionista. Então, a gente foi crescendo ordenadamente e fazendo um grande ecossistema dentro do Arnold. Sim. Acho que é isso que nos permitiu nos distanciarmos um pouco do que talvez os outros players no mundo estavam fazendo, e isso nos permitiu ter uma longevidade do evento e ele se tornar realmente o grande evento do setor no Brasil. E referência, igual você está falando, né, Ana, e te ouvindo aqui agora, eu acredito que todas essas estratégias e segmentos e por aí vai... além de ter desembocado no sucesso, acho que foi a chave para que ele seguisse firme no Brasil mesmo pós-pandemia, né? Se mantesse firme, continuado, porque você estava me dizendo que em outros lugares foi fechado, né? Não tem mais. Foi uma pena. Existia na Austrália, fechou. A Austrália foi um local que, em Melbourne, foi um local que realmente acho que mais sofreu na pandemia, demorou mais tempo a voltar que os outros. Então, nosso parceiro lá parou de fazer. E o parceiro de Hong Kong, que era a Ásia, parou também. Depois o parceiro da África do Sul, também que dependia muito do patrocínio do governo. Imagina, o governo foi destinando dinheiro para outras coisas por causa da pandemia. Sim. Então, ele parou depois. E a Europa, que era na Espanha,
hoje virou muito um evento muito voltado só para o campeonato. Então, o Arnold assumiu, ao invés de ser na Espanha, vai ser em UK, e ele mesmo está fazendo. Então, UK e Estados Unidos é própria organização do próprio Arnold, da empresa dele. Sim. Então, o único realmente parceiro hoje no mundo que restou fomos nós no Brasil. E falando em projeção também em relação ao Arnold Sports, você foi falando aqui do crescimento dos segmentos e como a cada ano é preciso, né, novidade, entender nesse mundo globalizado que as coisas vão mudando, que as coisas vão acontecendo. O que vem de novidade, por exemplo, para a edição do próximo ano? Já tem algo que vai ser colocado em prática? Sim, a gente nunca para, é sempre uma filosofia nossa, talvez é muito algo que a gente coloca na cultura da empresa, a gente nunca se contentar. Claro que a gente tem que olhar a concorrência, acho que é importante a gente olhar a concorrência, mas é muito mais importante a gente olhar para a gente. Então, assim, o que eu posso fazer de melhor para o ano seguinte? Então, terminar o evento já pensando em cada área, o que a gente pode contribuir mais dentro do evento. Como foi esse, como vai ser? Sim. Né? Então, a gente tem uma filosofia muito pautada até nas regras. Uma das regras de sucesso do Arnold é no giving back, né? Retribua. Né? Essa parte até do seja útil é o retribuir também muito para a sociedade. Então, a gente é o único Arnold no mundo que realmente a gente tem essa parte do giving back. Então, a gente associa muitas causas sociais que a gente permite que, se você entrar com 1 quilo de alimento não perecível, a gente destina isso para algumas instituições. Isso é uma das partes que a gente faz. Tentar ser um evento cada vez mais acolhedor para a diversidade. Então, o evento que a gente coloca 50 mais trabalhando, a gente lida com Libras, a gente tem muita parte de acessibilidade dentro do evento, então a gente se preocupa muito com isso, ser um evento que realmente... Inclusivo, né? Inclusivo. A gente está colocando um congresso ainda maior para o ano que vem. Então, a gente percebe que se a gente quer lidar com a área da saudabilidade e crescer essa área do health dentro do evento, é importante que a gente tenha um nível de congresso que atraia mais médicos, não somente o nutricionista. Então, a gente está aumentando o nível científico do evento para poder termos muito mais prescritores de alto nível para essa gama de expositores que a gente precisa ali dentro. A área de fisioterapia é uma área que a gente começou a olhar muito mais profundamente. A gente sabe que hoje as pessoas muitas vezes relacionam a fisioterapia àquele pós-traumático, então a gente relaciona muito a parte de prevenção. Então, tem que falar muito mais. Se os dois, tanto o profissional de educação física e o fisioterapeuta, eles caminharem juntos para o atleta, para as pessoas como os que vão para a academia, isso é um trabalho muito mais integrativo, então a gente acredita nisso, então vamos colocar a parte de fisioterapia e trabalhar mais nisso ali dentro. E a gente sempre tem um olhar, né, da competição, que competições que a gente pode colocar lá. A gente já sabe que hoje futebol, vôlei, basquete, todas essas daí já tem uma mídia muito grande. Então a gente procura, através do Arnold, trazer opções e dar janelas para modalidades que não têm nenhuma projeção. Então, hoje a gente já conseguiu colocar nas grandes mídias a luta de braço, hoje a gente consegue colocar janelas para atletas que não são vistos. Hoje, a maior bracista que tem, a campeã mundial de luta de braço, tem acho que mais de 9 títulos internacionais, uma brasileira. Ninguém quase conhece a Gabriela Vasconcelos, só quem é do nicho sabe. Então, assim como ela, tem tantos outros atletas em tantas modalidades que apenas não têm visibilidade. Então, acho que o Arnold ele desenvolve muito esse papel. E, claro, crescendo na área do negócio, continuando. E a gente tem um olhar também muito de experiência. Então, que experiência eu posso dar para aquele nosso visitante ali dentro? Então, as pessoas dizem que quando eu amanheço, falo, gente, tive uma ideia, o pessoal já treme. E já fala, ai, meu Deus, já vem com mais trabalho para cima da gente. Mas a gente tem que pensar no olhar daquele visitante que está lá, que ele espera, o grande momento dele estar lá, e às vezes ele fica 1h30 dentro de uma fila para tirar uma foto de 5 segundos com o Renato Cariani, com o Ramondino e assim por diante, né? Então a gente resolveu há 4 anos atrás, começou a fazer um talks ali dentro do evento, que é gratuito, que eles estão ali a 10 passos do seu ídolo e sabendo mais da vida dele, não apenas da dieta. Então a gente vai proporcionando experiências ao longo do tempo ali dentro e vendo o que mais a gente pode agregar.
E a gente está no melhor momento. Esse final de semana agora vai acontecer o Olímpia em Vegas. Então, a partir dali, com certeza absoluta, se um Ramon Dino, que tem grandes possibilidades de vencer, a gente está trazendo um fisiculturismo, que é um esporte que, hoje em dia, tem muito mais projeção, mas marcas fora da bolha olharem para esse atleta e falar, nossa, marcas grandes estarem ali também olhando e dando visibilidade para essa área. E você falando de pluralidade, de ter novas ideias, chegadas de empresas, e realmente tem que ter isso, até por isso o evento acho que está há tantos anos aqui, tão bem administrado e tocado por você, Ana Paula. Hoje, então, quem é esse público que vai? Não só aquele que gosta de academia, né? Pelo que eu vejo que você falando, é um evento que abraça toda a família. Inclusive o pet. E família. Nosso slogan aqui, o Arnold não é um evento para a família. E a gente bate muito nisso porque a gente sabe que, por exemplo, principalmente, a gente vive muito no lado dos atletas, principalmente do fisiculturismo, e a gente sabe que a base familiar é extremamente importante para qualquer sucesso, para ele, né? O sucesso dele. Isso é em qualquer esporte, né? Se você tem a tua família junto com você, é muito importante. Então, traga a família ali para dentro. A gente gosta que traga. Quando a gente fala da família, a família hoje é uma família plural. Embora a gente não permita que entre com animais ali dentro, a gente mostra nessa área da saudabilidade pet que você não precisa só ter o teu olhar sobre a saúde para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai. Hoje, você pensar que às vezes seu melhor amigo vai viver 14 anos, 15, no máximo 20. Por quê? Se a gente hoje, a medicina avança tanto para o lado humano, a gente tem que ter esse olhar também para o lado animal e tudo mais. E hoje o pet, a gente não pode, nem só o pet, outros animais, a gente só vê pelo lado afetivo. Hoje o pet ele representa muito também na parte de ajuda emocional para pessoas com algum tipo de carência, problemas, né? Exatamente. Então, a parte emocional. Então, isso tudo é falado muito nessa área pet. Isso é muito bacana, esse trabalho que a gente... É um trabalho de formiguinha, sabe? Que cada ano vai crescendo mais, mas é impressionante. Quando a mídia chega lá, às vezes são 500 metros quadrados que eu tenho dentro de uma área de 60 mil metros quadrados. Mas é uma área que todo mundo gosta, porque ninguém fala muito sobre isso. Tá? Já vão pedir para levar pets, viu? A gente está falando de administração, gestão, eu te apresentei aqui no começo como empresária executiva. Como você tem visto, Ana Paula, a gente sempre fala que a gente avança, mas ainda é um mundo muito machista, né? Um mundo que ainda às vezes segrega muito a mulher, coloca em lugares que não deveriam estar. Como você vê as mulheres no mundo dos negócios? Você acredita que tem avançado, tem melhorado, ainda é preciso muito? Eu acredito que, claro que tivemos avanços. Se eu pensar na Ana Paula lá de trás, que começou, e na Ana Paula de hoje, e hoje eu estou numa posição, a gente vê que houve uma evolução. Mas a gente ainda precisa estar em outras cadeiras, a gente ainda precisa se sentir confortável de chegar em lugares e você ver outras mulheres na mesma posição. Porque eu acho que hoje eu tenho 2 filhas mulheres, tenho uma enteada, eu acho que com certeza absoluta, quando elas olham para mim, ou outras meninas, outras Anas, lá de trás, que às vezes entravam em ambientes só vinham homens, você vê uma possibilidade, nossa, eu posso ocupar aquele local. Então, eu acho que o nosso papel, se você pegar a minha empresa, acho que 80% são mulheres. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, são hoje mulheres. você tem 80%. 80% das pessoas que trabalham comigo são mulheres. Eu acho que a gente tem que ter esse papel, mas tem que ter a meritocracia. As pessoas estão lá porque elas são capazes, independente de sexo. Né, de sexo. Mas eu acho que se a gente tem a possibilidade de trazer junto com a gente, acho que é muito importante. Que eu falo que eu fui eu acho que eu sou a primeira empresária, eu sou a primeira empresária da minha família. Então, eu não tive modelos para seguir. Eu nunca tive pessoas que, em quantos momentos eu achava que aquilo ali não era para mim. Sim. Ou muitas vezes, no início da minha carreira, eu olhava e falava, nossa, eu acho que eu não pertenço a isso, principalmente que eu sempre tive uma voz mais doce, sempre tive esse estilo mais meigo. Muitas pessoas... homens chegaram para mim e falaram, Ana, você é a melhor executiva que uma empresa pode querer ter. Mas esquece esse negócio de ser empresário, isso aqui não é para você.
Olha, as pessoas vão te atropelar, olha o teu jeitinho meigo. Então, eu absorvi aquilo ali como uma verdade. Sim. E se eu puder falar para essas meninas que vão ter esses mesmos receios do que eu, porque não vão ter referências dentro da casa dela ou perto dela, se elas puderem olhar em mim, em outras tantas mulheres que estão ao meu lado, em outras posições, em outros setores, como uma possibilidade, Sim. eu já estou agregando alguma coisa na vida delas. Então, hoje, eu não nego, por mais que eu ainda continue sendo uma pessoa tímida, eu não nego palco, eu não nego momentos que eu possa falar, porque eu acho que sempre quando a gente arruma essas possibilidades, está em momentos, e você mostrar que isso é viável, acho que a gente vai estar abrindo caminhos, pelo menos aqui no primeiro caminho que você abre, é aqui dentro. E aqui Você dentro começa delas. de dentro para fora, De dentro né, para Ana? fora, elas saberem isso é possível. Então, eu acho que a gente tem que cumprir esse nosso papel de abrir portas e continuar trazendo outros junto com a E gente. vendo você falar é muito engraçado porque, assim, preservando a sua característica, né? Sim. Preservando o que você sempre foi ao longo de tudo, mas mostrando que você tem a técnica, a Sim. capacidade, a gestão e tudo, Você né? não precisa modificar. Isso eu Sim, sempre falo quando eu tenho oportunidade, que me perguntam, eu falo, eu sou a mesma. Se pegar a Ana Paula lá de trás, eu continuo tendo a vozinha baixa, eu continuo sendo doce, meiga com as pessoas, a liderança. E, claro, assim, eu me inspiro em mulheres que são totalmente, às vezes, diferentes de mim. Mas, às vezes, eu não quero ocupar, não quero ser a fulana ou beltrana. Só quero chegar em sim, posições, avançar cada vez mais, sendo absolutamente o meu jeito. Aí, acho que se você tem a verdade naquilo dali, você trabalha, não adianta. Não adianta. Você tem que tirar da sim, cadeira e sair e fazer. Também não adianta que nada cai do céu. sim, Então, você tem que aproveitar as oportunidades que te dão. E muitas oportunidades foram me dadas por homens. sim. E isso eu também dou muito valor, porque se eu cheguei até aqui, as oportunidades que foram me dadas lá atrás foram por 2 homens. E hoje um deles continua sendo meu sócio até hoje. Olha Então só. eu acho que é importante você olhar as oportunidades, você não ficar com medo. Se E se você preparar estiver para com medo, elas, né? vai com medo. Todos os dias eu tenho, todos os dias eu acordo e falo assim, ai meu Deus, eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Respiro, vamos mesmo. Ah, eu não sei tudo sobre aquilo. Aceita e aprenda no meio do caminho, mas não perca as oportunidades. Eu acho que é isso que a mulherada, essa juventude aí precisa ter, às vezes, só um pouquinho mais de coragem. Sim. E, né, você falou que tem 2 filhas, quantos anos elas têm? 23 e Olha 22. só, então, e ficam ali de olho, né? Com certeza. Sim, Então, você dizendo que lá atrás não tinha, às vezes, quem, né, sim, visualizar algo assim desse tipo para se sim. inspirar, com certeza hoje elas ficam ali acompanhando. As acompanho. Pode ser que seja, às vezes, um caminho, não acontece com minhas filhas, mas muitas vezes pode também ser um efeito se eu não, de comparação. Mas a gente tem uma relação tão maravilhosa, mesmo elas sendo de áreas que não são as minhas. Quando começa um Aí, evento meu, as duas estão lá voluntárias para trabalharem legal. junto comigo. Então é muito gostoso de tê-las junto a mim nesses Isso que eu momentos. ia perguntar, elas não, então, não seguem o seu segmento, esse lado mais empresarial, mais business. Eu não, uma foi para a área de Olha veterinária só. e a outra, apesar de do jornalismo, Sim, mas ela vai para o mercado de luxo, mas as duas adoram eventos, sim. então elas se voluntariam, ninguém sabe às vezes que elas são minhas filhas ali dentro, elas nem se colocam nessa posição, e eu acho que isso é muito bacana. O importante é a vontade que elas querem estar ali para contribuir. Sim. Como eu posso Então, contribuir, né? e eu sempre falo assim, eu nunca, como mãe, meu grande sonho não era que fosse a mais bonita, a mais rica, a mais poderosa, não, porque foram pessoas de bom coração. Sim. Porque eu acho que sempre a característica mais importante no ser humano para mim, até na minha contratação, é entender muito mais dos soft skills das pessoas do que do hard. Sim. Porque você consegue colocar para as pessoas cursos, fazer qualquer coisa, mas a índole da pessoa você não consegue muito mudar. Então, para mim, é muito mais importante o que elas são do que o que elas têm. Isso eu procuro muito mostrar para minha filha, porque o resto, você sendo uma pessoa de bom coração, uma pessoa de bom caráter, você vai abrindo suas portas, porque as pessoas vão vendo isso em você. Aí o resto você vai correndo Tocando. atrás de mais conhecimento e tudo mais, mas eu acho que sempre é importante a gente se cercar de pessoas boas. E como você falou, ter coragem, né? Coragem. A vida exige e precisa de muita coragem. Você estava falando sobre marcas, eu achei interessante. A gente está em São Paulo, uma cidade que não dorme, que respira eventos o tempo todo. Você tem visto agora, né, no seu segmento fitness, o reposicionamento de muitas marcas em relação a esse segmento? Eu te pergunto isso porque eu vi recentemente, até num festival aqui de São Paulo, o Detal Festival Musical,
conversando com o pessoal de marketing e tudo mais, eles falaram, olha, Matheus, pela primeira vez a gente tem marcas gigantescas aqui que nunca se associaram ou quiseram estar com proximidade ou com esse público ou com festivais musicais, mas que agora buscaram a gente, que querem estar como estiveram. Inclusive uma muito grande que aparece bastante agora nessa época de final de ano, aquelas delícias. Você tem percebido isso também quando você vai preparar os eventos anuais, o Arnold, essa chegada de empresas que não imaginava? Muito, muito, mas é demais. Hoje, as famosas collabs, né? Então, hoje a gente vê muito mercados que você fala, não, ele não tem mínimo interesse nisso. Hoje estão tendo um viés para a saudabilidade, olhando muito esse mercado. Você vê empresas, você vê o todo, o nicho, que era o que eu trabalhava, hoje querendo estar nas grandes gôndolas, Sim. supermercados, farmácias e tal. E você vê aquelas indústrias alimentícias que às vezes só tratavam de determinado produto, olhando para o nicho. Sim. Então, essa troca. E hoje você vê empresas que você literalmente fala, não, isso aqui não tem nada a ver com saúde, elas mudando o perfil, querendo se comunicar com esse público, Sim. porque eles percebem que hoje o público é um público que está atento à qualidade de vida. Sim. Então, elas querem se associar. Então, nunca tivemos tanta procura de empresas que a gente não imaginava, Sim. querendo se associar a nomes como os nossos eventos ou a marcas que estejam ali dentro, para fazer parceria, para poder mudar um pouco o patamar e a visibilidade dela nesse setor. Né? É muito bacana essa E se reposicionar. Sim. Eu quero encaminhar aqui para a nossa última pergunta do nosso direto da Gazeta, recebendo Ana Paula Leal Graziano. Ana Paula, você falou que começou ali com joias e relógios, aí passou para depois essa parte mais fitness, segue nela. Você já se projeta e pensa algum outro segmento para se arriscar no futuro ou não? Eu acredito, por exemplo, hoje eu estou mais madura. Antes a gente fazia, juro, a gente tinha uma época na nossa vida, a gente fazia 200 eventos por ano, hoje a gente está muito mais centrado em áreas. Sim. Então, a área de joias e relógios já evoluiu para ótica, então para bijuteria, então a gente foi evoluindo, então, mas é a mesma espinha dorsal. É muito bom você trabalhar no mercado, que você vai conhecendo todas as nuances. E no esporte acabou sendo isso, a gente começou para a parte do fitness, depois para a parte da nutrição, pet health, fisioterapia. Então, o que é sempre importante hoje, acho que no meu grau de maturidade nessa área, eu gosto de testar mercados, às vezes dentro de um evento que você já tem, isso é mais inteligente. Sim. Então, com certeza absoluta, pode ser que de dentro de algumas áreas do Arnold surjam eventos próprios. Sim. A própria Expo Nutrition, ela surgiu de 500 metros quadrados dentro de uma Rio Sport Show e depois ela teve uma vida própria. Então, pode ser que isso evolua para outras áreas, ou congressos que começaram pequenininhos para o nicho ali dentro, ele tem uma vida própria aqui fora. Sim. Então, acho que esse é o caminho que eu vejo, pelo menos o meu caminho, que eu acho um caminho inteligente, porque você acaba somando muita expertise no mercado que você já domina muito bem. Então, se eu pensar, talvez no futuro, algumas coisas que já ando pensando nessa área, mas sempre estou aberta também para novidade. Eu sou uma pessoa que eu adoro ir em feiras que não tem nada a ver comigo, porque você tem um olhar diferente dali da pessoa. Eu adoro agregar coisas da tecnologia, você vai numa Comic Con, é uma delícia, você vê aquele mundo totalmente diferente do seu, de entretenimento. Então, eu acho que você sempre tem que olhar para fora, outros mercados, porque isso te agrega. Sim. Quem sabe lá no futuro não surge uma outra área que a gente não consiga trabalhar e, com certeza absoluta, a gente vai trabalhar bem feito. É isso, Ana Paula. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui. Ainda mais sucesso para você, sucesso nas feiras, né, dos próximos anos, e que você possa voltar para trazer mais novidades, e sempre que quiser, é sempre bem-vinda. Obrigada, adorei estar aqui com você, muito obrigada pela oportunidade a todos vocês. É isso, pessoal, essa foi mais uma edição da Direto da Gazeta, aqui na TV GMG, entrevista com Ana Paula Leal, e convido você para assistir todas as outras entrevistas que nós temos aqui no canal. Afinal, é destaque, está na Gazeta. Até a próxima, pessoal.